queridos viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento em que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Prepare-se para a grande tribulação. O mundo está literalmente em chamas, se preparando para um tempo difícil que virá. Dia a dia, semana a semana, estamos vendo as coisas aumentando ao redor de todo mundo. Sinais que nos mostram que não tem mais volta. As massas estão distraídas, com seus olhos apenas focados em voltar a ser como as coisas eram antes da peste estar sobre nós. As pessoas hoje estão se movendo, tentando obter suas vidas de volta ao que era, enquanto ignoram que suas vidas mudaram para sempre. As paredes estão se fechando ao nosso redor. Mas é como se, literalmente, as pessoas estivessem cegas para isso. É como se o mundo estivesse completamente louco. Eu não vejo um exemplo maior do que isso, do que ver as pessoas tomando esta picada de abelha como solução mundial. Mas ainda assim continuam com medo, vivendo como se nada tivesse mudado. É muito desanimador para todos nós que estamos acordados. Depois de realmente fazer uma revisão do que vem acontecendo desde o ano passado, quando a agenda ao redor dessa peste entrou em ação, as coisas estão se tornando cada vez mais claras. Poderíamos falar sobre todas as partes que têm se cumprido, desde os bloqueios até a implementação de um estado de vigilância total, que não só rastreia onde estamos, mas também o que estamos dizendo e como está a nossa saúde, além de toda a disfunção financeira mundial por conta de bloqueios e situações de gastos desnecessários, caminhando para um governo financeiro, uma moeda digital, assim como a solução para essa peste. Podemos ver muitas agendas que foram lançadas fora e têm se realizado desde o início dessa peste. Mas algo que não tem sido dito, e provavelmente um dos maiores feitos das agendas que tem se cumprido após essa peste, é a remoção da fé daqueles que creem em Jesus, em Yeshua HaMashiach, o Messias. Nós estamos convivendo com os nossos familiares e amigos e pessoas que se diziam cheias de fé, e por conta do medo, por conta dos eventos que têm acontecido ao redor, nós vemos uma grande falta de fé em Deus. Ele foi retirado da nossa sociedade, muito silenciosamente. Estamos em um mundo que tem se transformado em puras trevas. E se nós, os restantes dos crentes que estamos aqui, não mantivermos a nossa fé e permanecemos fiéis ao nosso Salvador, o Criador, com lamparinas acesas como sal e luz nessa terra, essa escuridão vai se espalhar sobre nós. Há uma falta de fé muito severa que está sendo retirada dos crentes por conta do apego que nós mesmos, e aqui eu posso até incluir a mim, pois eu estou suscetível às mesmas coisas que todos nós, por causa do apego ao mundo e por causa das notícias e por causa de começarmos a vermos que poderemos ser privados de coisas que antes para nós era super importante. Por conta disso, nós estamos deixando de olhar para o Altíssimo e acreditar que é Ele quem cuida de nós. É Ele quem dá a última palavra. É Ele quem está olhando por nós o tempo todo. Quanto mais nos apegamos à nossa fé nele e rejeitamos as soluções que o mundo tem colocado à nossa frente, mais nós seremos banidos do mundo. E cabe a você e eu sabermos discernir que, às vezes, até as próprias comunidades religiosas
As igrejas físicas podem estar entrando no erro de preferirem andar com o sistema, preferirem andar com o mundo apenas para cumprir regras, se esquecendo de que Deus não está nisso, dessa forma corrompendo a fé em Deus. E o pior de tudo é que nós podemos ver que futuramente algumas pessoas próximas que nós amamos, pessoas às vezes de nossa própria família, e eu digo isso com muito temor no coração e com um pouco de tristeza, essas pessoas provavelmente podem te trair, porque elas continuarão acreditando no mundo mais do que na palavra. As coisas estão esquentando para nós, os crentes. Este é um momento muito delicado, onde nós precisamos realmente focar a nossa fé, acreditar na palavra de Deus, porque a verdade é que enquanto permanecermos firmes em nossa fé, nós estamos cada vez mais sendo alvos fáceis de identificar. Se você não tiver fé, você vai cair no medo, assim como estamos vendo tantos outros fazerem. Muitos de nós provavelmente estão lidando com muito medo agora. Seu trabalho pode estar sendo ameaçado, porque eles estão te forçando a tomar uma solução para a sua vida. A sua família pode estar te rejeitando por você não ter tomado aquela solução. Sabe? Aquela que mesmo sendo tomada, as pessoas continuaram exatamente com a mesma vida de antes. E pior, muitos ainda estão piores do que antes. E talvez você siga canais no Telegram e plataformas fechadas de outras pessoas que têm encabeçado esses tipos de estudo a respeito dessa solução para a humanidade. Você sabe do que eu estou falando. E se você ainda não pesquisou sobre isso, eu te aconselho seriamente, vai atrás dessas informações que estão em oculto, pois a mídia não quer que você saiba a verdade. Mas enfim, você pode estar se sentindo isolado e sozinho e considerando fazer o que puder para parar de se sentir assim. Você pode estar passando por pensamentos de medo e de dúvida, porque você não tem certeza de quão forte você é. E o quão longe você consegue ir permanecendo em suas convicções. Estamos em um tempo que requer fé e força. E o que você deve fazer é trabalhar em prol disso. E saiba, Deus está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas se passaram e tudo se fez novo. Você é a nova criatura. Você não é mais aquela antiga pessoa. Talvez as pessoas do passado te conheçam como você era antigamente. E quando você reencontra as pessoas e até os próprios familiares que você não vê há tempo, as pessoas pensam que você é a mesma pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todos os dias nós estamos em constante transformação, buscando um renovo de Deus. Deus nos renova conforme o nosso querer e o nosso posicionamento. Então a fé que você não tinha ontem, hoje você pode ter, você é capaz. O mundo tem feito de tudo para erradicar a fé que nós temos. Para eles é muito mais fácil dizer que todas as religiões levam ao amor, enquanto que nós sabemos que o amor é importante, mas a fé em Deus, em Cristo, seu Filho unigênito, é a única maneira de nós seguirmos daqui para frente. Óbvio, sem excluir o amor. Então você deve saber que tudo que tem acontecido no mundo é bíblico, como estamos vendo hoje em Israel. O mundo quer que pensamos que isso é apenas algum conflito ou uma pequena guerra. Eles preferem manter a nossa mente em um estado de pensamento secular. Mas a verdade, nós que entendemos a Bíblia, sabemos que tudo isso fala sobre a construção de um terceiro templo. E aqui eu quero deixar claro que eu tenho as minhas dúvidas quanto a um templo físico necessariamente, pois nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos que os judeus aguardam esse terceiro templo para a chegada do Messias deles. Seria possível isso tudo ser um engano? Este terceiro templo que a Bíblia diz não ser esse terceiro templo que os judeus esperam, e até nisso eles estarem se enganando, pois eles vão aguardar algo que nunca vai acontecer.
Mas isso eu deixo para você meditar aí e deixe seu comentário sobre a sua opinião. A ascensão de um mundo onde haverá só uma religião, ou fala também sobre o próximo acordo de paz, que é um marcador para a chegada do anticristo como governante que trará falsa paz e segurança. E assim se iniciará a grande tribulação. Você deve entender que o inimigo fará de tudo para enganar você, seja qual for a doutrina que ele quiser que você acredite, contanto que você perca a sua fé em seu Deus e contanto que ele consiga marcar você com a marca da besta e retirar o seu nome do livro da vida. Por isso, você deve estar forte e solidificar a sua fé, ter a certeza de que você está plantando em um bom terreno a palavra de Deus. Quando vemos como as coisas estão se formando nesse mundo, entre os crentes, podemos facilmente olhar para a parábola do semeador, dita lá em Mateus 13, e ver as evidências que estão acontecendo, igual esta parábola que Jesus alertou. Vamos falar um pouco sobre esta parábola. Mateus 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita areia, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre sabendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se ainda assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Porquanto ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, queridos, para aqueles que ainda estão na fé, eu peço a vocês hoje, garanta que a sua semente seja plantada em bom terreno, porque o inimigo está vindo contra você. E se você não estiver enraizado na palavra e mantendo-se firme na sua fé, dando bons frutos, você será devorado. E se olhar de perto a sua família e os seus amigos que dizem que acreditam no Messias, mas estão seguindo completamente o mundo, você pode ver claramente a evidência dessa parábola. Esteja certo que você não os está seguindo e nem está alinhado com eles, mesmo que isso signifique você estar sozinho.
mesmo que signifique você estar arriscando tudo. Talvez você pense que não tem nenhum suporte por perto, mas saiba, o nosso Pai está te apoiando e o seu Espírito Santo está dentro de você e Ele vai te manter seguro e firme. João 14:27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Saibam, queridos, não é sobre se preservar apenas para hoje, mas é sobre preservar a sua alma para amanhã. E o que as pessoas precisam entender é que tudo que está tentando segurar nas mãos irá embora de qualquer maneira. Nós não temos tesouros aqui na terra. Nosso tesouro está no céu. O diabo é um mentiroso e enquanto ele tem as pessoas se movendo com medo, tentando tomar decisões que lhe permitem fazê-las se agarrar a este mundo, ele está distraindo do que realmente importa. E essas pessoas estão distraídas, tentando se segurar aqui na terra. E a única coisa que o diabo quer é liderar essas pessoas. E para a chegada do anticristo, que vai liderar essas pessoas. E todos eles vão juntos para o lago do fogo. Mateus 16, a partir do versículo 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então nós, como corpo de Cristo, como igreja, temos que continuar dando testemunho de Cristo aqui na terra. Nós somos voz de Deus nesta terra. O que está acontecendo hoje em Israel tem tudo a ver com a vinda do falso Messias, que dará início a uma falsa paz. Estamos presenciando a queda da ordem mundial atual para a ascensão de uma nova ordem mundial. Eles estão trazendo o grande reset. A única coisa que vai te salvar em meio a isso tudo é a sua fé. E é algo que deve permanecer cada dia mais forte. Você está em constante evolução. É tempo de você voltar atrás e se arrepender dos seus pecados. É tempo de você estar diante de Deus se humilhando, se aproximando, se purificando. Tiago 4, a partir do versículo 6, mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E é importante, queridos, nós estarmos em mente de que não podemos julgar o nosso próximo, independente de vermos que ele está errando ou vermos que infelizmente ele está cego. Nós temos que apenas sermos exemplo de amor. Então, essa é a parte mais difícil diante do momento em que nós estamos despertos e acordados. Mas Tiago continua lá no capítulo 4, versículo 11, assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o teu próximo? Mas saiba que você deve fazer a sua parte com amor, mas você não deve alinhar-se com as pessoas simplesmente porque elas não estão aceitando a verdade. Você permanece na sua verdade, você permanece na sua fé e aceite, algumas pessoas não vão escolher a verdade. O que você pode continuar fazendo é interceder por elas.
Se o seu posicionamento, a sua palavra, as suas atitudes não conseguem mudá-las, apenas o Espírito Santo de Deus pode agir em favor dessas pessoas. 1 Pedro 3, versículo 13: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, queridos, quem poderá machucar vocês? Se vocês são seguidores de Deus, do mais alto de todos, se nós sofremos por causa dele, nós somos abençoados por isso. Então não se preocupe. Nós habitamos nos braços do Altíssimo. Estejamos sempre prontos para dar um bom testemunho para todos aqueles que quiserem saber por que nós somos tão diferentes. Embora o mundo esteja ao nosso redor, nós nos mantemos da mesma forma. Estejam fortes, queridos. Permaneçam firmes, pois a redenção nos aguarda. Oremos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja purificando os nossos pecados, Senhor, levando embora, Senhor, toda dor, todo medo, toda ansiedade do coração. Retira, Senhor, toda depressão. Retira de nós, Senhor, a tristeza de muitas vezes estarmos caminhando sozinhos, longe de pessoas que pensávamos que poderíamos estar junto delas, caminhando em direção à fé que nós temos em Ti, Cristo Jesus. Permanece, Senhor, nos nossos dias. Não queremos perder essa corrida, Senhor, em direção a Cristo. Não queremos perder, Senhor, a direção diante da Tua presença e da Tua vontade. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti por cada respirar. Nós somos gratos a Ti por cada olhar. Nós somos gratos a Ti por cada gesto, Senhor, que nós podemos ter em paz aqui neste mundo. Te louvamos e te agradecemos em todo o tempo, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.